Audiolivro, apresenta Bully de Suif. Conto escrito por Guy de Maupassant. Sobre o autor Henri René Albert Guy de Maupassant, ou simplesmente Guy de Maupassant, nasceu em Tourville-sur-Arques, Alta Normandia, 5 de agosto de 1850. Foi um escritor e poeta francês com predileção para situações psicológicas e de crítica social com técnica realista. Foi amigo do célebre escritor francês Gustave Flaubert, a quem se referia como mestre. Além de romances e peças de teatro, Maupassant deixou 300 contos, todos obras de grande valor. Morreu em Paris, 6 de julho de 1893, num manicômio, pouco antes de completar 43 anos, após tentativa de suicídio originada de perturbações causadas pela sífilis, que o atormentou por mais de uma década. Início do conto. Por vários dias seguidos, fragmentos de um exército derrotado passaram pela cidade. Eram meros bandos desorganizados, não forças disciplinadas. Os homens usavam barbas compridas e sujas e uniformes esfarrapados. Eles avançavam de forma apática, sem bandeira, sem líder. Todos pareciam exaustos, incapazes de pensar ou resolver, marchando apenas pela força do hábito e caindo no chão de cansaço no momento em que paravam. Viam-se, em particular, muitos alistados, cidadãos pacíficos, homens que viviam tranquilamente de seus rendimentos, curvando-se sob o peso de seus fuzis, e pequenos voluntários ativos, facilmente assustados, mas cheios de entusiasmo, tão ansiosos para atacar quanto estavam prontos para fugir, e no meio deles, um punhado de soldados de colotes vermelhos, o lamentável remanescente de uma divisão derrubada em uma grande batalha, artilheiros sombrios, lado a lado com soldados de infantaria indefinidos, e, aqui e ali, o elmo reluzente de um dragão de pés pesados que mal conseguia acompanhar o passo mais rápido dos soldados de linha. Legiões de regulares com nomes pomposos de vingadores da derrota, cidadãos da tumba, irmãos da morte, passaram por sua vez, parecendo bandidos. Seus chefes, antigos negociantes de tecidos ou grãos, ou fabricantes de sebo ou sabão, guerreiros por força das circunstâncias, oficiais por causa de seus bigodes ou de seu dinheiro, cobertos de armas, flanela e renda dourada, falavam de maneira impressionante, discutiam planos de campanha, e se comportaram como se fossem os únicos a carregar a fortuna da França moribunda em seus ombros fanfarrões, embora, na verdade, eles frequentemente tivessem medo de seus próprios homens, canalhas muitas vezes corajosos além da medida, mas saqueadores e libertinos. Corria o boato de que os prussianos estavam prestes a entrar em Rouen. Os membros da Guarda Nacional, que nos últimos 2 meses vinham fazendo o reconhecimento com a maior cautela nas matas vizinhas, atirando ocasionalmente em suas próprias sentinelas e preparando-se para a luta sempre que um coelho farfalhava no mato, agora haviam retornado para suas casas. Suas armas, seus uniformes, toda a parafernália mortífera com a qual haviam aterrorizado todos os marcos ao longo da estrada por 8 milhas ao redor, desapareceram repentina e maravilhosamente. O último dos soldados franceses havia acabado de cruzar o Sena a caminho de Pont-Audemer, passando por Saint-Sever e Bourg-Achard, e na retaguarda o general derrotado, impotente para fazer qualquer coisa com os remanescentes desamparados de seu exército, ele próprio consternado. Na derrota final de uma nação acostumada à vitória e desastrosamente derrotada apesar de sua bravura lendária, caminhou entre 2 ordenanças. Então uma calma profunda, um pavor trêmulo e silencioso se abateu sobre a cidade. Muitos cidadãos barrigudos, emasculados por anos dedicados aos negócios, esperavam ansiosamente pelos conquistadores, temendo que suas assadeiras ou facas de cozinha fossem consideradas armas. A vida parecia ter parado, as lojas estavam fechadas, as ruas desertas. De vez em quando um morador, maravilhado com o silêncio, deslizava velozmente na sombra das paredes. A angústia do suspense fazia com que os homens até desejassem a chegada do inimigo. Na tarde do dia seguinte à partida das tropas francesas, vários ulanos, vindos não se sabe de onde, passaram rapidamente pela cidade. Um pouco mais tarde, uma massa negra desceu a colina de Santa Catarina, enquanto outros 2 corpos invasores apareceram, respectivamente, nas estradas d'Arnetal e Bois-Guillaume.
Os guardas avançados dos 3 corpos chegaram precisamente no mesmo momento à praça do Hotel de Ville, e o exército alemão se espalhou por todas as ruas adjacentes, seus batalhões fazendo o pavimento ressoar com seu passo firme e medido. Ordens gritadas em uma língua desconhecida e gutural subiram pelas janelas das casas aparentemente mortas e desertas, enquanto por trás das persianas fechadas, olhos ansiosos espiavam os vencedores mestres agora da cidade, suas fortunas e suas vidas, por direito de guerra. Os habitantes, em seus quartos escuros, foram possuídos por aquele terror que segue a esteira dos cataclismos, das convulsões mortais da terra, contra as quais toda habilidade e força humanas são vãs. Pois a mesma coisa acontece sempre que a ordem estabelecida das coisas é perturbada, quando a segurança não existe mais, quando todos os direitos geralmente protegidos pela lei do homem ou da natureza estão à mercê de uma força irracional e selvagem. O terremoto esmagando uma nação inteira sob telhados caindo, o dilúvio soltou, e engolindo em suas profundezas rodopiantes os cadáveres de camponeses afogados, junto com bois mortos e vigas arrancadas de casas destruídas, ou o exército, coberto de glória, assassinando aqueles que se defendem, fazendo prisioneiros dos demais, pilhando em nome da espada e dando graças a Deus ao troar dos canhões. Todos esses são flagelos terríveis, que destroem toda a crença em justiça eterna, toda aquela confiança que fomos ensinados a sentir na proteção do céu e na razão do homem. Pequenos destacamentos de soldados batiam em cada porta e depois desapareciam dentro das casas, pois os vencidos viram que teriam de ser civilizados com seus conquistadores. Ao cabo de um curto período de tempo, uma vez que o primeiro terror havia diminuído, a calma foi novamente restaurada. Em muitas casas, o oficial prussiano comia à mesma mesa com a família. Ele costumava ser bem educado e, por educação, expressava simpatia pela França e repugnância por ser obrigado a participar da guerra. Este sentimento foi recebido com gratidão. Além disso, sua proteção pode ser necessária um dia ou outro. Pelo exercício do tato, o número de homens alojados na casa de alguém pode ser reduzido, e porque alguém deveria provocar a hostilidade de uma pessoa de quem dependia todo o seu bem-estar. Tal conduta teria menos sabor de bravura do que de insensatez. E a imprudência não é mais uma falha dos cidadãos de Rouen como era nos dias em que sua cidade ganhou fama por suas defesas heróicas. Último argumento final baseado na polidez nacional. O povo de Rouen dizia um ao outro que era justo ser civilizado em sua própria casa, desde que não houvesse exibição pública de familiaridade com o estrangeiro. Fora de casa, portanto, cidadão e soldado não se conheciam, mas em casa ambos conversavam livremente. E todas as noites o alemão permanecia um pouco mais se aquecendo na acolhedora lareira. Desde que não houvesse demonstração pública de familiaridade com o estrangeiro. Fora de casa, portanto, cidadão e soldado não se conheciam, mas em casa ambos conversavam livremente. E todas as noites o alemão permanecia um pouco mais se aquecendo na acolhedora lareira. Desde que não houvesse demonstração pública de familiaridade com o estrangeiro. Fora de casa, portanto, cidadão e soldado não se conheciam, mas em casa ambos conversavam livremente, e todas as noites o alemão permanecia um pouco mais se aquecendo na acolhedora lareira. Até a própria cidade retomou gradualmente seu aspecto comum. Os franceses raramente saíam para passear, mas as ruas fervilhavam de soldados prussianos. Além disso, os oficiais dos hussardos azuis, que arrastavam arrogantemente seus instrumentos de morte pelas calçadas, pareciam desprezar os simples cidadãos um pouco mais do que os oficiais da cavalaria francesa que haviam bebido nos mesmos cafés no ano anterior. Mas havia algo no ar, algo estranho e sutil, uma intolerável atmosfera estrangeira como um odor penetrante, o odor da invasão. Penetrava nas habitações e nos lugares públicos, mudava o sabor da comida, fazia imaginar-se em terras longínquas, no meio de perigosas tribos bárbaras. Os conquistadores exigiram dinheiro, muito dinheiro. Os habitantes pagaram o que foi pedido, eles eram ricos. Mas, quanto mais rico um comerciante normando se torna, mais ele sofre por ter que se desfazer de qualquer coisa que lhe pertença, por ter que ver qualquer parte de sua substância passar para as mãos de outro. No entanto, a cerca de 6 ou 7 milhas da cidade, ao longo do curso do rio que segue para Croisset, de Epedal e Biessart,
Barqueiros e pescadores muitas vezes puxavam para a superfície da água o corpo de um alemão, inchado em seu uniforme, morto por um golpe de faca ou porrete, sua cabeça esmagada por uma pedra, ou talvez empurrado de alguma ponte para o riacho abaixo. A lama do leito do rio engoliu esses obscuros atos de vingança, selvagens, mas legítimos, esses atos de bravura não registrados, esses ataques silenciosos repletos de maior perigo do que as batalhas travadas em pleno dia e, além disso, cercados de nenhum halo de romance. Pois o ódio ao estrangeiro sempre arma algumas almas intrépidas, prontas a morrer por uma ideia. Por fim, como os invasores, embora sujeitando a cidade à mais rígida disciplina, não tivessem cometido nenhum dos atos de horror que lhes haviam sido creditados durante sua marcha triunfal, o povo tornou-se mais ousado e as necessidades dos negócios novamente animaram o povo. 6 dos comerciantes locais. Alguns deles tinham importantes interesses comerciais no Havre, ocupado atualmente pelo exército francês, e desejavam tentar chegar a esse porto por via terrestre até Dieppe, tomando o barco de lá. Através da influência dos oficiais alemães que conheceram, eles obtiveram uma permissão para deixar a cidade do general no comando. Uma grande carruagem de 4 cavalos, portanto, contratada para a viagem e 10 passageiros tendo dado seus nomes ao proprietário, decidiram partir em uma certa manhã de terça-feira antes do amanhecer, para evitar atrair uma multidão. O solo estava congelado há algum tempo, e por volta das 3 horas da tarde de segunda-feira, grandes nuvens negras do norte derramaram seu fardo de neve ininterruptamente durante toda aquela noite. Às 4:30 da manhã, os viajantes reuniram-se no pátio do hotel de Normandie, onde deveriam tomar seus lugares na carruagem. Eles ainda estavam meio adormecidos e tremendo de frio sob os agasalhos. Eles podiam ver um ao outro, mas indistintamente na escuridão, e a montanha de pesadas capas de inverno em que cada um estava envolto os fazia parecer uma reunião de padres obesos em suas longas batinas. Mas 2 homens se reconheceram, um terceiro os abordou e os 3 começaram a conversar. "Vou trazer minha esposa", disse um. "Eu também sou." "E eu também." O primeiro orador acrescentou: "Não retornaremos a Rouen, se os prussianos se aproximarem de Havre, cruzaremos para a Inglaterra." Descobriu-se que todos os 3 haviam feito os mesmos planos, sendo de disposição e temperamento semelhantes. Ainda os cavalos não foram aproveitados. Uma pequena lanterna carregada por um cavalariço emergia de vez em quando de uma porta escura para desaparecer imediatamente em outra. De vez em quando ouvia-se o bater dos cascos dos cavalos, amortecidos pelo esterco e pela palha do estábulo, e de dentro do prédio saía uma voz de homem, falando com os animais e xingando-os. Um leve tilintar de sinos indicava que os arreios estavam sendo preparados. Esse tilintar logo se transformou em um tilintar contínuo, mais alto ou mais baixo de acordo com os movimentos do cavalo, às vezes parando completamente, depois explodindo em um repique repentino acompanhado por uma patada no chão por um casco de ferro. A porta se fechou de repente. Todo o barulho cessou. Os cidadãos congelados ficaram em silêncio. Eles permaneceram imóveis, rígidos de frio. Uma espessa cortina de flocos brancos brilhantes caía incessantemente no chão, obliterava todos os contornos, envolvia todos os objetos em um manto gelado de espuma. Nada se ouvia em toda a extensão da cidade silenciosa e invernal, exceto o vago e inominável farfalhar da neve caindo, uma sensação mais do que um som, a suave mistura de átomos leves que pareciam preencher todo o espaço, cobrir o mundo inteiro. O homem reapareceu com sua lanterna, conduzindo por uma corda um cavalo de aparência melancólica, evidentemente sendo conduzido contra sua vontade. O cavalariço colocou-o ao lado do poste, prendeu os tirantes e passou algum tempo andando em volta dele para se certificar de que o arreio estava bom, pois ele só podia usar uma mão, a outra ocupada em segurar a lanterna. Quando ia buscar o segundo cavalo, notou o grupo imóvel de viajantes, já brancos de neve, e disse-lhes: "Por que vocês não entram na carruagem? Você estaria sob abrigo, pelo menos." Isso não parecia ter ocorrido a eles, e eles imediatamente seguiram seu conselho. Os 3 homens sentaram suas esposas no outro extremo da carruagem, depois entraram eles mesmos. Por fim, as outras formas vagas e envoltas em neve subiram para os lugares restantes sem dizer uma palavra. O chão estava coberto de palha,
na qual os pés afundavam. As senhoras do outro lado, trazendo consigo pequenos aquecedores de pés de cobre aquecidos por meio de uma espécie de combustível químico, começaram a acendê-los e passaram algum tempo discorrendo em voz baixa sobre suas vantagens, dizendo repetidamente coisas que todos já conheciam há muito tempo. Por fim, 6 cavalos em vez de 4 foram atrelados à diligência. Por causa das estradas pesadas, uma voz do lado de fora perguntou: "Estão todos aí?" Ao que uma voz do interior respondeu: "Sim", e partiram. O veículo movia-se devagar, devagar, a passos de tartaruga. As rodas afundaram na neve. Todo o corpo da carruagem rangeu e gemeu. Os cavalos escorregavam, bufavam, fumegavam, e o longo chicote do cocheiro estalava incessantemente, voando para lá e para cá, enrolando-se e depois arremessando-se para fora como uma serpente esbelta, enquanto chicoteava algum flanco arredondado, que instantaneamente ficava tenso à medida que se esforçava mais. Esforço. Mas o dia cresceu rápido. Já não caíam aqueles flocos leves do que um viajante natural de Rouen havia comparado a uma chuva de algodão. Uma luz turva filtrada por nuvens escuras e pesadas, que tornava o país mais deslumbrantemente branco por contraste, uma brancura quebrada às vezes por uma fileira de árvores altas salpicadas de geada ou por um telhado de cabana coberto de neve. Dentro do vagão, os passageiros se entreolharam com curiosidade na penumbra do amanhecer. Bem no fundo, nos melhores assentos de todos, Monsieur e Madame Loiseau, atacadistas de vinhos da Rue Grand-Pont, dormitavam frente a frente. Anteriormente funcionário de um comerciante que faliu nos negócios, Loiseau comprou a parte de seu mestre e fez fortuna para si mesmo. Ele vendia vinho muito ruim a um preço muito baixo para os revendedores do país e tinha a reputação, entre seus amigos e conhecidos, de ser um patife astuto, um verdadeiro normando, cheio de gracejos e artimanhas. Tão bem estabelecido era seu caráter de trapaceiro que, na boca dos cidadãos de Rouen, o próprio nome de Loiseau tornou-se sinônimo de prática perspicaz. Acima e além disso, Loiseau era conhecido por suas piadas práticas de todos os tipos, seus truques, bons ou de má índole, e ninguém poderia mencionar seu nome sem acrescentar imediatamente: "Ele é um homem extraordinário, Loiseau." Ele era baixinho e barrigudo, tinha um rosto corado com bigodes grisalhos. Sua esposa, alta, forte, determinada, de voz alta e modos decididos, representava o espírito de ordem e aritmética na casa de negócios que Loiseau animava com sua atividade jovial. Ao lado deles, de porte nobre, pertencente a uma casta superior, sentava-se o senhor Carré Lamadon, homem de considerável importância, rei do comércio de algodão, proprietário de 3 fiações, oficial da Legião de Honra e membro da Conselho Geral. Durante todo o tempo em que o Império esteve em ascendência, ele permaneceu o chefe da bem-intencionada oposição, apenas para impor um valor maior por sua devoção quando deveria se unir à causa que entretanto opôs com armas corteses, para usar sua própria expressão. Madame Carré Lamadon, muito mais jovem que o marido, era o consolo de todos os oficiais de boa família quartelados em Rouen. Bonita, esbelta, graciosa, ela se sentava em frente ao marido, enrolada em suas peles e olhando tristemente para o triste interior da carruagem. Seus vizinhos, o conde e a condessa Aubert de Breville, tinham um dos nomes mais nobres e antigos da Normandia. O conde, fidalgo de idade avançada e porte aristocrático, procurava realçar, por todos os artifícios do toilette, sua semelhança natural com o rei Henrique IV, que, segundo uma lenda de que a família se orgulhava desmesuradamente, fora o amante preferido de uma senhora de Breville, e pai de seu filho, o marido da frágil tendo, em reconhecimento a esse fato, sido nomeado conde governador de uma província. Colega de Monsieur Carré Lamadon no Conselho Geral, o conde Aubert representava o partido orleanista em seu departamento. A história de seu casamento com a filha de um pequeno armador de Nantes sempre permaneceu mais ou menos misteriosa. Mas como a condessa tinha um ar de educação inconfundível, recebia sem falhas e era até considerada amada por um filho de Louis Philippe, a nobreza competia entre si para fazer sua honra, e sua sala de estar continuava sendo a mais seleta. Em todo o campo, o único que manteve o antigo espírito de bravura e ao qual acesso não era fácil. A fortuna dos Breville, tudo em bens imóveis, ascendia, dizia-se,
a 500 mil francos por ano. Essas 6 pessoas ocupavam o outro extremo da carruagem e representavam a sociedade, com renda, a sociedade forte e estabelecida de pessoas boas com religião e princípios. Aconteceu por acaso que todas as mulheres estavam sentadas do mesmo lado, e a condessa tinha, além disso, como vizinhas 2 freiras, que passavam o tempo dedilhando seus longos rosários e murmurando Pais Nossos e Aves. Uma delas era velha e tão profundamente marcada pela varíola que ela parecia ter recebido uma carga de tiro em cheio no rosto. O outro, de aparência doentia, tinha um rosto bonito, mas gasto, e um peito estreito e tísico, minado por aquela fé devoradora que faz mártires e visionários. Um homem e uma mulher, sentados em frente às 2 freiras, atraíram todos os olhares. O homem, um personagem bem conhecido, era Cornudete, o democrata, o terror de todas as pessoas respeitáveis. Nos últimos 20 anos, sua grande barba ruiva mantinha relações íntimas com os jarros de todos os cafés republicanos. Com a ajuda de seus camaradas e irmãos, havia dissipado uma respeitável fortuna deixada por seu pai, um antigo confeiteiro, e agora esperava impacientemente a República, para que finalmente fosse recompensado com o cargo que havia conquistado por seu revolucionário orgias. Em 4 de setembro, possivelmente como resultado de uma brincadeira, ele foi levado a acreditar que havia sido nomeado prefeito, mas quando ele tentou assumir as funções do cargo, os escriturários encarregados do escritório se recusaram a reconhecer sua autoridade, e ele foi compelido a se aposentar. Um bom sujeito em outros aspectos, inofensivo e prestativo, ele se dedicou zelosamente ao trabalho de fazer uma defesa organizada da cidade. Ele mandou cavar covas no terreno plano, derrubar árvores jovens da floresta e colocar armadilhas em todas as estradas. Então, com a aproximação do inimigo, completamente satisfeito com seus preparativos, ele voltou às pressas para a cidade. Ele pensou que agora poderia fazer mais bem em Havre, onde novas trincheiras logo seriam necessárias, e armadilhas colocadas em todas as estradas. Então, com a aproximação do inimigo, completamente satisfeito com seus preparativos, ele voltou às pressas para a cidade. Ele pensou que agora poderia fazer mais bem em Havre, onde novas trincheiras logo seriam necessárias, e armadilhas colocadas em todas as estradas. Então, com a aproximação do inimigo, completamente satisfeito com seus preparativos, ele voltou às pressas para a cidade. Ele pensou que agora poderia fazer mais bem em Havre, onde novas trincheiras logo seriam necessárias. A mulher, que pertencia à classe das cortesãs, era celebrada por um embonpoint incomum para a sua idade, que lhe valera o apelido de Bully de Suif. Baixo e redondo, gordo como um porco, com dedos inchados contraídos nas juntas, parecendo fileiras de linguiças curtas, com uma pele brilhante e bem esticada e um busto enorme preenchendo o corpete do vestido, ela era atraente e muito procurada por sua aparência fresca e agradável. Seu rosto era como uma maçã carmesim, um botão de peônia prestes a desabrochar. Ela tinha 2 magníficos olhos escuros, franjados por cílios grossos e pesados, que projetavam uma sombra em suas profundezas. Sua boca era pequena, madura, beijável e provida de minúsculos dentes brancos. Assim que ela foi reconhecida, as respeitáveis matronas da festa começaram a sussurrar entre si, e as palavras arrepiada e escândalo público foram pronunciadas tão alto que Bully de Suif levantou a cabeça. Ela imediatamente lançou um olhar tão desafiador e ousado para seus vizinhos que um súbito silêncio caiu sobre a empresa, e todos baixaram os olhos, com exceção de Loiseau, que observou com evidente interesse. Mas logo se retomou a conversa entre as 3 senhoras, que a presença dessa moça havia subitamente reunido em laços de amizade, quase se poderia dizer de intimidade. Elas decidiram que deveriam combinar, por assim dizer, em sua dignidade de esposas em face dessa vadia sem vergonha, pois o amor legitimado sempre despreza a seu irmão tranquilo. Os 3 homens, também, unidos por certo instinto conservador despertado pela presença de Cornudete, falavam de questões monetárias em tom expressivo de desprezo pelos pobres. O conde Hubert relatou as perdas que sofreu nas mãos dos prussianos, falou do gado que lhe foi roubado, das colheitas que foram arruinadas, com a naturalidade de um nobre que também era 10 vezes bilionário e a quem tais reveses dificilmente seriam inconvenientes por um único ano. Monsieur Carril Amadon, homem de larga experiência na indústria do algodão,
teve cuidado de enviar 600 mil francos para a Inglaterra como provisão para o dia chuvoso que sempre antecipava. Quanto a Loisel, e os três se entreolharam de maneira amigável e bem disposta. Embora de status social variado, eles estavam unidos na Irmandade do Dinheiro, naquela vasta maçonaria composta por aqueles que possuem, que podem tilintar o ouro onde quer que decidam colocar as mãos nos bolsos das calças. A carruagem avançava tão devagar que às 10 horas da manhã não havia percorrido 12 milhas. 3 vezes os homens do grupo desceram e subiram os morros a pé. Os passageiros estavam ficando inquietos, pois contavam almoçar em Totes, e agora parecia que dificilmente chegariam lá antes do anoitecer. Todos procuravam ansiosamente uma pousada à beira da estrada, quando, de repente, a carruagem naufragou em um monte de neve e levou 2 horas para retirá-la. À medida que o apetite aumentava, seus espíritos decaíam. Nenhuma pousada, nenhuma loja de vinhos poderia ser descoberta, a aproximação dos prussianos e o trânsito das famintas tropas francesas assustando todos os negócios. Os homens procuraram comida nas casas de fazenda à beira da estrada, mas não encontraram nenhum pedaço de pão, pois o camponês desconfiado invariavelmente escondia suas provisões por medo de ser saqueado pelos soldados, que, estando totalmente sem comida, tomavam posse violenta de tudo o que encontravam. Por volta de 1 hora, Loisel anunciou que estava com um grande vazio no estômago. Todos eles vinham sofrendo da mesma forma há algum tempo, e as crescentes torturas da fome puseram fim a todas as conversas. De vez em quando alguém bocejava, outro seguia seu exemplo, e cada um por sua vez, de acordo com seu caráter, criação e posição social, bocejava baixinho e ruidosamente, colocando a mão diante do vazio aberto de onde saía respiração condensada em vapor. Várias vezes Bully de Swift se abaixou, como se procurasse algo sob as anáguas. Ela hesitava por um momento, olhava para os vizinhos e depois voltava a sentar-se em silêncio. Todos os rostos estavam pálidos e exaustos. Loisel declarou que daria 1000 francos por um pedaço de presunto. Sua esposa fez um gesto involuntário e rapidamente contido de protesto. Sempre a magoava ouvir falar de dinheiro sendo desperdiçado, e ela nem mesmo conseguia entender as piadas sobre esse assunto. Na verdade, não me sinto bem, disse o conde. Porque não pensei em trazer provisões. Cada um se repreendeu de maneira semelhante. Cornudete, porém, tinha uma garrafa de cachaça, que oferecia aos vizinhos. Todos recusaram friamente, exceto Loisel, que tomou um gole e devolveu a garrafa agradecendo, dizendo, isso é bom, aquece a pessoa e engana o apetite. O álcool o deixou de bom humor, e ele propôs que fizessem como os marinheiros faziam na música, comer o mais gordo dos passageiros. Essa alusão indireta a Bully de Swift chocou os respeitáveis membros do partido. Ninguém respondeu, apenas Cornudete sorriu. As duas boas irmãs haviam parado de rezar o rosário e, com as mãos enfiadas nas mangas largas, permaneciam imóveis, os olhos fixos no chão, sem dúvida oferecendo em sacrifício ao céu o sofrimento que este lhes havia causado. Por fim, às 3 horas, estando eles no meio de uma planície aparentemente sem limites, sem nenhuma aldeia à vista, Bully de Swift curvou-se rapidamente e tirou debaixo do assento um grande cesto coberto por um guardanapo branco. De lá ela tirou primeiro um pratinho de barro e um copo de prata, depois um enorme prato contendo 2 galinhas inteiras cortadas em pedaços e embebidas em geleia. A cesta continha outras coisas boas, tortas, frutas, guloseimas de todos os tipos, provisões, enfim, para uma viagem de 3 dias, tornando seu dono independente de pousadas à beira do caminho. Os gargalos de 4 garrafas projetavam-se entre a comida. Ela pegou uma asa de frango e começou a comê-la delicadamente, junto com um daqueles pãezinhos chamados na Normandia de Regence. Todos os olhares foram direcionados para ela. Um cheiro de comida encheu o ar, fazendo com que as narinas se dilatassem, a boca salivasse e as mandíbulas se contraíssem dolorosamente. O desprezo das damas por essa mulher de má reputação tornou-se positivamente feroz. Eles teriam gostado de matá-la, ou jogá-la, ela e seu copo, sua cesta e suas provisões, para fora da carruagem na neve da estrada abaixo. Mas o olhar de Loisel estava fixado com avidez no prato de frango. Ele disse: bem,
esta senhora teve mais premeditação do que o resto de nós. Algumas pessoas pensam em tudo. Ela olhou para ele. Gostaria de um pouco, senhor? É difícil ficar em jejum o dia todo. Ele se curvou. Pela minha alma, não posso recusar, não posso aguentar mais um minuto. Tudo vale em tempo de guerra, não é, madame? E, lançando um olhar para os que estavam ao redor, acrescentou. Nestes momentos é muito agradável encontrar pessoas prestáveis. Estendeu um jornal sobre os joelhos para não sujar as calças e, com um canivete que sempre carregava, serviu-se de uma coxa de frango coberta de geleia, que em seguida começou a devorar. Então Bully Swift, em voz baixa e humilde, convidou as freiras a participar de sua refeição. Ambos aceitaram a oferta sem hesitar, e depois de algumas palavras balbuciadas de agradecimento começaram a comer rapidamente, sem erguer os olhos. Tampouco Cornudete recusou a oferta do vizinho e, em combinação com as freiras, formou-se uma espécie de mesa abrindo o jornal sobre os 4 pares de joelhos. As bocas abriam e fechavam, mastigando ferozmente e devorando a comida. Loisel, em seu canto, trabalhava arduamente e em voz baixa exortava a esposa a seguir seu exemplo. Ela resistiu por um longo tempo, mas a natureza sobrecarregada finalmente cedeu. Seu marido, assumindo suas maneiras educadas, perguntou a seu encantador companheiro se ele poderia oferecer uma pequena ajuda a Madame Loisel. Certamente, senhor, ela respondeu, com um sorriso amável, estendendo o prato. Quando a primeira garrafa de clarete foi aberta, houve algum constrangimento pelo fato de haver apenas um copo para beber, mas este foi passado de um para o outro, depois de enxugado. Cornudete sozinho, sem dúvida em espírito de galanteria, levou aos próprios lábios aquela parte da borda que ainda estava úmida dos lábios de sua bela vizinha. Então, cercados por pessoas que comiam e quase sufocados pelo cheiro de comida, o conde e a condessa de Breville, o senhor e a senhora Carrie Lamadon suportaram aquela odiosa forma de tortura que perpetuou o nome de Tântalo. De repente, a jovem esposa do fabricante soltou um suspiro que fez todos se virarem e olharem para ela. Ela era branca como a neve lá fora, os olhos fechados, a cabeça caída para a frente. Ela havia desmaiado. Seu marido, fora de si, implorou a ajuda de seus vizinhos. Ninguém parecia saber o que fazer até que a mais velha das 2 freiras, erguendo a cabeça da paciente, levou-lhe aos lábios a taça de bule de Swift e fê-la engolir algumas gotas de vinho. A bela inválida se mexeu, abriu os olhos, sorriu, e declarou com voz fraca que ela estava bem de novo. Mas, para evitar a repetição da catástrofe, a freira fez beber um copo de clarete, acrescentando, é só fome, é isso que está errado com você. Então Bully de Swift, corando e envergonhado, gaguejou, olhando para os 4 passageiros que ainda jejuavam. Mon Dieu, se eu puder oferecer a essas senhoras e senhores. Ela parou, temendo uma afronta. Mas Loisel continuou. Endure tudo, em um caso como este, somos todos irmãos e irmãs e devemos ajudar uns aos outros. Vamos, senhoras, não façam cerimônia, pelo amor de Deus. Sabemos ao menos se encontraremos uma casa para passar a noite. No ritmo atual, não chegaremos a Totes até o meio-dia de amanhã. Eles hesitaram, ninguém ousando ser o primeiro a aceitar. Mas o conde resolveu a questão. Ele se virou para a garota embaraçada e disse com sua maneira mais distinta. Aceitamos com gratidão, madame. Como de costume, foi apenas o primeiro passo que custou. Uma vez atravessado este Rubicão, eles começaram a trabalhar com vontade. A cesta estava vazia. Ainda continha um pâté de foie gras, uma torta de cotovia, um pedaço de língua defumada, peras cressane, pão de gengibre ponte levêque, bolos chiques e uma xícara cheia de pepinos em conserva e cebolas. Bully de Swift, como todas as mulheres, sendo muito gosta de coisas indigeríveis. Eles não podiam comer as provisões dessa garota sem falar com ela. Então eles começaram a conversar, a princípio rigidamente, então, como ela não parecia nada avançada, com maior liberdade. As senhoras de Breville e Carrie Lamadon, que eram mulheres talentosas do mundo, foram graciosas e diplomáticas.
A condessa exibia especialmente aquela condescendência amável característica de grandes damas que nenhum contato com mortais mais vis pode macular, e era absolutamente encantadora. Mas a robusta Madame Loiseau, que tinha alma de gendarme, continuou taciturna, falando pouco e comendo muito. A conversa girou naturalmente sobre a guerra. Histórias terríveis foram contadas sobre os prussianos, feitos de bravura foram contados dos franceses, e todas essas pessoas que estavam fugindo estavam prontas para homenagear a coragem de seus compatriotas. As experiências pessoais logo se seguiram, e Bully Swift relatou com genuína emoção, e com aquele calor de linguagem não incomum em mulheres de sua classe e temperamento, como aconteceu que ela havia deixado Rouen. A princípio pensei que deveria poder ficar, disse ela. Minha casa estava bem abastecida de provisões, e parecia melhor suportar alimentar alguns soldados do que me banir sabe Deus para onde. Mas quando vi esses prussianos foi demais para mim. Meu sangue ferveu de raiva, chorei o dia inteiro de muita vergonha. Oh, se eu fosse um homem! Eu os olhava de minha janela, os porcos gordos, com seus elmos pontiagudos, e minha criada segurava minhas mãos para me impedir de jogar meus móveis em cima deles. Então alguns deles foram esquartejados em mim, eu voei na garganta do primeiro que entrou. Eles são tão fáceis de estrangular quanto os outros homens. E eu teria sido a morte daquele se não tivesse sido arrastada para longe dele pelos meus cabelos. Eu tive que me esconder depois disso. Ela foi calorosamente parabenizada. Ela cresceu na estima de seus companheiros, que não tinham sido tão corajosos, e Cornudete a ouvia com o sorriso benevolente e aprovador de um apóstolo, o sorriso que um padre poderia usar ao ouvir um devoto louvando a Deus, pois democratas barbudos desse tipo têm o monopólio do patriotismo, assim como os padres têm o monopólio da religião. Ele se pronunciou, por sua vez, com autoconfiança dogmática, no estilo das proclamações coladas diariamente nas paredes da cidade, terminando com uma espécime de oratória tosca em que insultava aquele tolo embriagado de Louis Napoleão. Mas Bully Swift ficou indignada, pois ela era uma ardente bonapartista. Ela ficou vermelha como uma cereja e gaguejou em sua ira. Eu gostaria de ter visto você no lugar dele, você e sua espécie. Teria havido uma boa confusão. Oh sim. Foi você quem traiu aquele homem. Seria impossível viver na França se fôssemos governados por patifas como você. Cornudete, indiferente a esse discurso, ainda sorriu com um sorriso superior e desdenhoso, e sentiu-se que palavras altas eram iminentes, quando o conde interveio e, não sem dificuldade, conseguiu acalmar a mulher exasperada, dizendo que todas as opiniões sinceras devem ser respeitadas. Mas a condessa e a esposa do fabricante, imbuídas do ódio irracional das classes altas pela República, e do instinto, além disso, da afeição sentida por todas as mulheres pela pompa e circunstância do governo despótico, foram atraídas, apesar de si mesmas, em direção a esta digna jovem, cujas opiniões coincidiam tão intimamente com as suas. A cesta estava vazia. As 10 pessoas terminaram seu conteúdo sem dificuldade em meio ao pesar geral de que não continha mais. A conversa continuou um pouco mais, embora tenha diminuído um pouco depois que os passageiros terminaram de comer. A noite caía, a escuridão tornava-se cada vez mais profunda, e o frio fazia Bully Swift estremecer, apesar de sua gordura. Então Madame de Breville ofereceu-lhe seu aquecedor de pés, cujo combustível havia sido renovado várias vezes desde a manhã, e ela aceitou a oferta imediatamente, pois seus pés estavam gelados. As senhoras Carril-Amadon e Loiseau deram as suas às freiras. O motorista acendeu as lanternas. Eles lançaram um brilho intenso em uma nuvem de vapor que pairava sobre os flancos suados dos cavalos e na neve à beira da estrada, que parecia se desenrolar à medida que avançavam sob a luz variável das lâmpadas. Tudo agora era indistinguível na carruagem, mas de repente ocorreu um movimento no canto ocupado por Bully Swift e Cornudete, e Loiseau, olhando para a escuridão, imaginou ter visto o grande e barbudo democrata mover-se apressadamente para o lado, como se tivesse recebido um golpe bem direcionado, embora silencioso, no escuro. Pequenas luzes brilhavam à frente. Era o Totes. A carruagem estava na estrada há 11 horas, o que, com as 3 horas destinadas aos cavalos em 4 períodos para alimentação e respiração,
Perfaziam 14. Entrou na cidade e parou diante do Hotel do Commerce. A porta da carruagem se abriu. Um barulho conhecido fez todos os viajantes se sobressaltarem. Era o barulho de uma bainha batendo na calçada. Então uma voz gritou algo em alemão. Embora a carruagem tivesse parado, ninguém saiu. Parecia que eles estavam com medo de serem assassinados no momento em que deixaram seus assentos. Em seguida, o cocheiro apareceu, segurando na mão uma de suas lanternas, que lançou um súbito brilho no interior da carruagem, iluminando a dupla fileira de rostos assustados, boquiabertos e olhos arregalados de surpresa e terror. Ao lado do motorista, em plena luz, estava um oficial alemão, um jovem alto, louro e esguio, bem envolto em seu uniforme como uma mulher em seu espartilho, seu boné achatado e brilhante, inclinado para o lado da cabeça, fazendo-o parecer um hoteleiro inglês. Seu bigode exagerado, longo e reto, afinando em uma ponta em cada ponta em um único fio de cabelo loiro que mal se via, parecia pesar os cantos da boca e deixar os lábios caídos. Em francês da Alsácia, pediu aos viajantes que descessem, dizendo rigidamente: "Por favor, desçam, senhoras e senhores." As duas freiras foram as primeiras a obedecer, manifestando a docilidade de santas mulheres acostumadas à submissão em todas as ocasiões. Em seguida apareceram o conde e a condessa, seguidos pelo fabricante e sua esposa, após os quais veio Loisel, empurrando sua cara à metade maior e melhor à sua frente. "Bom dia, senhor", disse ele ao oficial enquanto colocava o pé no chão, agindo por um impulso nascido mais de prudência do que de polidez. O outro, insolente como toda a autoridade, apenas olhava sem responder. Bully de Suif e Cornudete, embora perto da porta, foram os últimos a descer, graves e dignos diante do inimigo. A moça corpulenta tentava se controlar e aparentar calma. O democrata acariciou sua longa barba ruiva com a mão um tanto trêmula. Ambos se esforçaram por manter a sua dignidade, sabendo bem que em tal época cada indivíduo é sempre considerado mais ou menos típico da sua nação, e, também, ressentido com a atitude complacente de seus companheiros. Bully de Suif tentou usar uma frente mais ousada do que suas vizinhas, as mulheres virtuosas, enquanto ele, sentindo que lhe cabia dar um bom exemplo, manteve a atitude de resistência que ele assumiu pela primeira vez quando se comprometeu a minerar as estradas principais ao redor de Rouen. Entraram na espaçosa cozinha da hospedaria, e o alemão, tendo exigido os passaportes assinados pelo general em comando, nos quais constavam o nome, a designação e a profissão de cada viajante, inspecionou-os minuciosamente, comparando-lhes o aspecto com os dados escritos. Ponto. Então ele disse bruscamente: "Tudo bem", e deu meia volta. Eles respiravam livremente, todos ainda estavam com fome, então o jantar foi encomendado. Meia hora foi necessária para sua preparação e, enquanto dois criados estavam aparentemente ocupados em prepará-lo, os viajantes foram olhar seus quartos. Todas elas davam para um longo corredor, no final do qual havia uma porta envidraçada com um número. Eles estavam prestes a se sentar à mesa quando o estalajadeiro apareceu em pessoa. Ele era um ex-traficante de cavalos, um indivíduo grande e asmático, sempre ofegando, tossindo e pigarreando. Follenvie era seu patronímico. Ele chamou: "Mademoiselle Elisabeth Rosset." Bully de Suif sobressaltou-se e virou-se. "Esse é meu nome." "Mademoiselle, o oficial prussiano deseja falar com você imediatamente." "Para mim?" "Sim, se você é Mademoiselle Elisabeth Rosset." Ela hesitou, refletiu por um momento e então declarou sem rodeios: "Isso pode ser, mas eu não vou." Eles se moviam inquietos ao redor dela, todos se perguntaram e especularam sobre a causa dessa ordem. O conde aproximou-se. "Você está errada, madame, pois sua recusa pode trazer problemas não apenas para você, mas também para todos os seus companheiros. Nunca vale a pena resistir às autoridades. Sua conformidade com esta solicitação não pode estar repleta de nenhum perigo, provavelmente foi feito porque alguma formalidade ou outra foi esquecida." Todos somaram suas vozes à do conde. Bully de Suif foi implorado, instado, instruído e finalmente convencido. Todos temiam as complicações que poderiam resultar de uma ação obstinada de sua parte. Ela disse finalmente:
Estou fazendo isso por sua causa, lembre-se disso. A condessa pegou sua mão. E nós somos gratos a você. Ela saiu da sala. Todos esperaram seu retorno antes de começar a refeição. Cada um estava angustiado por não ter sido chamado em vez dessa garota impulsiva e de temperamento explosivo, e cada um ensaiava mentalmente platitudes no caso de ser convocado também. Mas ao cabo de 10 minutos ela reapareceu ofegante, vermelha de indignação. Oh! O canalha! O canalha! Ela gaguejou. Todos estavam ansiosos para saber o que havia acontecido, mas ela se recusou a esclarecê-los e, quando o conde insistiu no assunto, ela o silenciou com muita dignidade, dizendo: Não, o assunto não tem nada a ver com você e não posso falar sobre isso. Em seguida, sentaram-se em volta de uma sopeira alta, de onde exalava um cheiro de repolho. Apesar dessa coincidência, o jantar foi alegre. A cidra era boa, os loiséus e as freiras o bebiam por motivos de economia. Os outros pediram vinho, Cornudete pediu cerveja. Ele tinha sua própria maneira de abrir a garrafa e fazer a cerveja espumar, olhando para ela enquanto inclinava o copo e depois o colocava entre a lâmpada e o olho para poder julgar sua cor. Quando bebia, sua grande barba, que combinava com a cor de sua bebida preferida, parecia tremer de afeição. Seus olhos estreitaram positivamente no esforço de não perder de vista o amado vidro, e ele olhou para todo mundo como se estivesse cumprindo a única função para a qual nasceu. Monsieur e Madame Follenvie jantaram na ponta da mesa. O homem, ofegante como uma locomotiva quebrada, era muito curto para falar enquanto comia. Mas a esposa não ficou em silêncio por um momento. Ela contou como os prussianos a impressionaram em sua chegada, o que eles fizeram, o que eles disseram, execrando-os em primeiro lugar porque lhe custavam dinheiro e, em segundo lugar, porque ela tinha 2 filhos no exército. Dirigiu-se principalmente à condessa, lisonjeada com a oportunidade de falar com uma dama de qualidade. Então ela baixou a voz e começou a abordar assuntos delicados. Seu marido a interrompia de vez em quando, dizendo: Você faria bem em segurar a língua, Madame Follenvie. Mas ela não deu atenção a ele e continuou: Sim, madame, esses alemães não fazem nada além de comer batatas e carne de porco, e depois carne de porco e batatas. E não imagine por um momento que eles estão limpos. Não, de fato. E se você os visse perfurando por horas, na verdade por dias, juntos, todos eles se reúnem em um campo, então eles não fazem nada além de marchar para frente e para trás e girar para um lado e para o outro. Se ao menos eles cultivassem a terra ou permanecessem em casa e trabalhassem em suas estradas. Realmente, madame, esses soldados não têm utilidade terrena. Os pobres têm que alimentá-los e mantê-los, apenas para que aprendam a matar. É verdade que sou apenas uma velha sem educação, mas quando os vejo se desgastando marchando de manhã à noite, digo a mim mesmo, quando há pessoas que fazem descobertas que são úteis para as pessoas, porque os outros deveriam se preocupar tanto em fazer mal. Realmente, agora, não é uma coisa terrível matar pessoas, sejam elas prussianas, inglesas, polonesas ou francesas. Se nos vingarmos de alguém que nos ofende, fazemos mal e somos punidos por isso, mas quando nossos filhos são abatidos como perdizes, tudo bem, e as condecorações são dadas ao homem que mais mata. Não, de fato, nunca poderei entendê-lo. E condecorações são dadas ao homem que mais mata. Não, de fato, nunca poderei entendê-lo. E condecorações são dadas ao homem que mais mata. Não, de fato, nunca poderei entendê-lo. Cornudete ergueu a voz. A guerra é um procedimento bárbaro quando atacamos um vizinho pacífico, mas é um dever sagrado quando empreendido em defesa do país. A velha olhou para baixo. Sim, é outra questão quando alguém age em legítima defesa, mas não seria melhor matar todos os reis, visto que eles fazem guerra apenas para se divertir? Os olhos de Cornudete brilharam. Bravo, cidadãos! Ele disse. Monsieur Carril-Lamadon refletia profundamente. Embora ardoroso admirador de grandes generais, o firme senso comum da camponesa o fez refletir sobre a riqueza que um país poderia acumular com o emprego de tantas mãos ociosas agora mantidas com grandes despesas, de tanta força improdutiva,
se fossem empregados nessas grandes empresas industriais que levarão séculos para serem concluídas. Mas Loiseau, deixando seu lugar, foi até o estalajadeiro e começou a conversar em voz baixa. O homem Zarrão riu, tossiu, cuspiu, sua enorme carcaça tremia de alegria com as gentilezas do outro, e acabou comprando 6 tonéis de clarete de Loiseau para serem entregues na primavera, após a partida dos prussianos. Terminada a ceia, todos se deitaram exaustos de cansaço. Mas Loiseau, que vinha fazendo suas observações às escondidas, mandou sua esposa para a cama e se divertiu colocando primeiro a orelha e depois o olho no buraco da fechadura do quarto, a fim de descobrir o que ele chamava de os mistérios do corredor. Ao fim de cerca de 1 hora, ouviu um farfalhar, espreitou rapidamente e avistou Bully de Suif, parecendo mais roliço do que nunca num roupão de cachemira azul debruado de renda branca. Ela segurava uma vela na mão e dirigiu seus passos para a porta numerada no final do corredor. Mas uma das portas laterais estava parcialmente aberta, e quando, ao cabo de alguns minutos, ela voltou, cornudete, em mangas de camisa, a seguiu. Eles falaram em voz baixa, então pararam. Bully de Suif parecia estar negando-lhe veementemente a entrada em seu quarto. Infelizmente, Loiseau não pôde ouvir a princípio o que eles disseram, mas no final da conversa eles levantaram a voz e ela ouviu algumas palavras. Cornudete foi muito insistente. Como você é bobo! O que isso importa para você? Ele disse. Ela pareceu indignada e respondeu. Não, meu bom homem, há momentos em que não se faz esse tipo de coisa, além disso, neste lugar seria vergonhoso. Aparentemente ele não entendeu e perguntou o motivo. Então ela perdeu paciência e a cautela e, erguendo ainda mais a voz, disse. Por quê? Você não consegue entender por quê? Quando há prussianos em casa. Talvez até no quarto ao lado. Ele ficou em silêncio. A vergonha patriótica dessa libertina, que não se permitiria ser acariciada na vizinhança do inimigo, deve ter despertado sua dignidade adormecida, pois depois de dar-lhe um simples beijo, ele rastejou suavemente de volta para seu quarto. Loiseau, muito edificado, deu cambalhotas pelo quarto antes de ocupar seu lugar ao lado de sua esposa adormecida. Então o silêncio reinou em toda a casa. Mas logo surgiu de alguma parte remota, poderia facilmente ter sido o porão ou sótão, um ronco estertoroso, monótono e irregular, um ronco surdo e prolongado, variado por tremores como os de uma caldeira sob pressão de vapor. Monsieur Follenvie tinha adormecido. Como haviam decidido começar às 8 horas da manhã seguinte, todos estavam na cozinha àquela hora, mas a carruagem, com o teto coberto de neve, ficou sozinha no meio do pátio, sem cavalos nem condutor. Eles procuraram o último nos estábulos, cocheiras e celeiros, mas em vão. Assim, os homens do grupo resolveram vasculhar o país em busca dele e partiram. Encontraram-se na praça, com a igreja ao fundo, e à direita e à esquerda casas de telhado baixo onde havia alguns soldados prussianos. O primeiro soldado que viram estava descascando batatas. A segunda, mais adiante, lavava uma barbearia. Outro, barbudo até os olhos, acariciava um bebê que chorava e o embalava sobre os joelhos para acalmá-lo, e as robustas camponesas, cujos homens estavam em sua maioria na guerra, estavam, por meio de sinais, dizendo a seus obedientes conquistadores que trabalho eles deveriam fazer: cortar lenha, preparar sopa, moer café. Um deles até lavava roupa para sua anfitriã, uma velha avó enferma. O conde, espantado com o que via, interrogou o bedel que saía do presbitério. O velho respondeu: Oh, esses homens não são de todo ruins, eles não são prussianos, disseram-me, eles vêm de algum lugar mais distante, não sei exatamente de onde. E todos eles deixaram esposas e filhos para trás, eles também não gostam de guerra, pode ter certeza. Tenho certeza de que eles estão de luto pelos homens de onde vêm, assim como nós aqui, e a guerra lhes causa tanta infelicidade quanto a nós. Na verdade, as coisas não estão tão ruins aqui agora, porque os soldados não fazem mal e trabalham como se estivessem em suas próprias casas. Veja, senhor, os pobres sempre se ajudam, são os grandes deste mundo que fazem a guerra. Cornudete, indignado com o entendimento amigável estabelecido entre conquistadores e vencidos,
retirou-se, preferindo encerrar-se na hospedaria. Eles estão repovoando o país, brincou Loiseau. Eles estão desfazendo o mal que fizeram, disse Monsieur Carril-Lamadon gravemente. Mas eles não conseguiram encontrar o motorista do ônibus. Por fim, ele foi descoberto no café da aldeia, confraternizando cordialmente com a ordenança do oficial. Não lhe disseram para arrear os cavalos às 8 horas? Exigiu a contagem. Oh sim, mas recebi ordens diferentes desde então. Que ordens? Não aproveitar nada. Quem te deu tais ordens? Ora, o oficial prussiano. Mas por quê? Não sei. Vai e pergunte a ele. Estou proibido de arrear os cavalos, por isso não os arreio, só isso. Ele mesmo disse isso a você? Não, senhor, o estalajadeiro me deu a ordem dele. Quando? Ontem à noite, quando eu estava indo para a cama. Os 3 homens retornaram muito inquietos. Perguntaram pelo senhor Follenvie, mas o criado respondeu que, por causa da asma, nunca se levantava antes das 10 horas. Eles foram estritamente proibidos de acordá-lo mais cedo, exceto em caso de incêndio. Eles queriam ver o oficial, mas isso também era impossível, embora ele se hospedasse na hospedaria. Monsieur Follenvie sozinho estava autorizado a entrevistá-lo em questões civis. Então eles esperaram. As mulheres voltaram para seus quartos e se ocuparam com assuntos triviais. Cornudete acomodou-se ao lado da alta lareira da cozinha, diante de um fogo ardente. Ele tinha uma mesinha e uma jarra de cerveja ao seu lado, e fumava seu cachimbo, um cachimbo que gozava entre os democratas de uma consideração quase igual à sua, como se tivesse servido seu país servindo Cornudete. Era uma bela espuma do mar, admiravelmente colorida até o preto da sombra dos dentes de seu dono, mas de cheiro doce, graciosamente curvada, à vontade na mão de seu dono e completando sua fisionomia. E Cornudete sentou-se imóvel, seus olhos fixos ora nas chamas dançantes, ora na espuma que coroava sua cerveja, e depois de cada gole passava os dedos longos e finos com ar de satisfação pelos cabelos compridos e oleosos, enquanto sugava a espuma do bigode. Loiseau, sob pretexto de esticar as pernas, saiu para ver se conseguia vender vinho aos negociantes do interior. O conde e o fabricante começaram a falar de política. Eles previam o futuro da França. Um acreditava na dinastia de Orleans, o outro em um salvador desconhecido, um herói que deveria se levantar no último extremo, um Du Guesclin, talvez uma Joana d'Arc. Ou outro Napoleão I. Ah! Se ao menos o príncipe imperial não fosse tão jovem. Cornudete, ouvindo-os, sorriu como um homem que tem nas mãos as chaves do destino. Seu cachimbo perfumava toda a cozinha. Quando o relógio deu 10 horas, Monsieur Follenvie apareceu. Ele foi imediatamente cercado e questionado, mas só conseguiu repetir, 3 ou 4 vezes seguidas, e sem variação, as palavras. O oficial me disse, assim, Monsieur Follenvie, você vai proibi-los de atrelar a carruagem para aqueles viajantes amanhã. Eles não devem começar sem uma ordem minha. Você ouve? Isso é suficiente. Então eles pediram para ver o oficial. O conde enviou-lhe o seu cartão, no qual Monsieur Carril-Lamadon também escreveu o seu nome e títulos. O prussiano mandou avisar que os 2 homens seriam admitidos para vê-lo depois do almoço, ou seja, por volta de 1 hora. As senhoras reapareceram e todas comeram um pouco, apesar da ansiedade. Bully de Suif parecia doente e muito preocupado. Estavam terminando o café quando o ordenança veio buscar os senhores. Loiseau juntou-se aos outros 2, mas quando tentaram fazer com que Cornudete os acompanhasse, para acrescentar maior solenidade à ocasião, ele declarou orgulhosamente que nunca teria nada a ver com os alemães e, voltando a sentar-se no canto da chaminé, pediu outro jarro de cerveja. Os 3 homens subiram as escadas e foram conduzidos ao melhor quarto da estalagem, onde o oficial os recebeu relaxados à vontade em uma poltrona, os pés sobre a lareira, fumando um longo cachimbo de porcelana e envoltos em um lindo roupão. Sem dúvida roubado da residência deserta de algum cidadão destituído de bom gosto para se vestir. Ele não se levantou, cumprimentou-os, nem mesmo olhou em sua direção.
Ele deu um belo exemplo daquela insolência de comportamento que parece natural ao soldado vitorioso. Após o lapso de alguns momentos, ele disse em seu francês hesitante: "O que você quer?" "Queremos começar nossa jornada", disse o conde. "Não. Posso perguntar o motivo de sua recusa?" "Porque eu não escolho." "Gostaria de chamar sua atenção respeitosamente, Monsieur, para o fato de que seu general em comando nos deu permissão para seguir para Dieppe, e não acho que tenhamos feito nada para merecer essa dureza de suas mãos." "Eu não escolho, isso é tudo." "Você pode ir." Eles se curvaram e se retiraram. A tarde foi miserável. Eles não conseguiam entender o capricho desse alemão, e as ideias mais estranhas vinham às suas cabeças. Todos eles se reuniram na cozinha e falaram sobre o assunto até a morte, imaginando todos os tipos de coisas improváveis. Talvez eles devessem ser mantidos como reféns, mas por que motivo? Ou ser extraditado como prisioneiro de guerra? Ou possivelmente eles deveriam ser mantidos como resgate. Eles ficaram em pânico com esta última suposição. Os mais ricos entre eles foram os mais alarmados, vendo-se obrigados a despejar sacos de ouro nas mãos do soldado insolente para comprar de volta a vida. Eles vasculharam a cabeça em busca de mentiras plausíveis pelas quais pudessem esconder o fato de que eram ricos e se passar por pobres, muito pobres. Loiseau tirou a corrente do relógio, e colocá-lo no bolso. A aproximação da noite aumentou sua apreensão. A lamparina foi acesa e, como faltavam ainda 2 horas para o jantar, Madame Loiseau propôs um jogo de trente-et-un. Isso iria distrair seus pensamentos. O resto concordou, e o próprio Cornudet juntou-se à festa, primeiro apagando o cachimbo por uma questão de educação. O conde embaralhou as cartas, distribuiu, e Bulle de Suif tinha 31 para começar. Logo o interesse pelo jogo acalmou a ansiedade dos jogadores. Mas Cornudet notou que Loiseau e sua esposa estavam tramando para trapacear. Estavam prestes a sentar-se para jantar quando Monsieur Follenvie apareceu e anunciou com sua voz áspera: "O oficial prussiano manda perguntar a Mademoiselle Elisabeth Rousset se ela já mudou de ideia." Bulle de Suif ficou imóvel, pálido como a morte. Então, de repente ficando vermelha de raiva, ela engasgou: "Faça a gentileza de dizer a esse canalha, a esse vira-lata, a esse prussiano carniceiro, que eu nunca consentirei, entende? Nunca, nunca, nunca." O estalajadeiro gordo saiu do quarto. Então Bulle de Suif foi cercada, interrogada, instada por todos os lados a revelar o mistério de sua visita ao oficial. Ela recusou a princípio, mas sua ira logo levou a melhor sobre ela. "O que ele quer?" "Ele quer me fazer sua amante." Ela chorou. Ninguém ficou chocado com a palavra, tamanha foi a indignação geral. Cornudet quebrou sua jarra ao jogá-la na mesa. Um grande clamor surgiu contra este soldado da base. Todos ficaram furiosos. Eles se uniram em resistência comum contra o inimigo, como se alguma parte do sacrifício exigido de Bulle de Suif tivesse sido exigido de cada um. O conde declarou, com desgosto supremo, que aquela gente se comportava como antigos bárbaros. As mulheres, acima de tudo, manifestavam uma viva e terna simpatia por Bulle de Suif. As freiras, que apareciam apenas nas refeições, baixavam os olhos e não diziam nada. Eles jantaram, no entanto, assim que a primeira explosão de indignação se acalmou, mas falavam pouco e pensavam muito. As senhoras foram para a cama cedo, e os homens, tendo acendido seus cachimbos, propuseram um jogo de kart, no qual Monsieur Follenvie foi convidado a participar, os viajantes esperando interrogá-lo habilmente sobre o melhor meio de vencer a teimosia do oficial. Mas ele não pensava em nada além de suas cartas, não ouvia nada, nada respondia, e repetia, vez após vez: "Prestem atenção ao jogo, senhores. Assistir ao jogo." Tão absorto estava sua atenção que até se esqueceu de expectorar. A consequência foi que seu peito emitiu sons estrondosos como os de um órgão. Seus pulmões ofegantes atingiram todas as notas da escala asmática, desde tons profundos e ocos até um assobio estridente e rouco, semelhante ao de um galo jovem tentando cantar.
Ele se recusou a ir para a cama quando sua esposa, vencida pelo sono, veio buscá-lo. Então ela partiu sozinha, pois era madrugadora, sempre acordava com o sol, enquanto ele era viciado em madrugadas, sempre pronto para passar a noite com os amigos. Ele apenas disse: "Coloque minha gemada perto do fogo", e continuou com o jogo. Quando os outros homens viram que nada iam conseguir dele, eles declararam que era hora de se deitar, e cada um procurou sua cama. Levantaram-se bem cedo na manhã seguinte, com uma vaga esperança de poderem partir, um desejo maior do que nunca de fazê-lo e um terror de ter que passar mais um dia nesta miserável estalagem. Infelizmente, os cavalos permaneceram no estábulo, o motorista era invisível. Eles gastavam seu tempo, por falta de algo melhor para fazer, vagando pela carruagem. O almoço foi sombrio, e havia uma frieza geral em relação a Bully de Suif, pois a noite, que traz conselhos, havia modificado um pouco o julgamento de seus companheiros. À luz fria da manhã, eles quase guardaram rancor da garota por não ter procurado secretamente ir para o oceano, para que o resto do grupo recebesse uma alegre surpresa ao acordar. O que mais simples? Além disso, quem teria sido mais sábio? Ela poderia ter salvado as aparências dizendo ao oficial que tinha pena de sua aflição. Tal passo seria de tão pouca importância para ela. Mas ninguém ainda confessou tais pensamentos. À tarde, vendo que todos estavam morrendo de tédio, o conde propôs um passeio pelos arredores da aldeia. Cada um se embrulhou bem, e o pequeno grupo partiu, deixando apenas Cornudete, que preferia sentar-se junto ao fogo, e as duas freiras, que costumavam passar o dia na igreja ou no presbitério. O frio, cada dia mais intenso, quase gelava o nariz e os ouvidos dos transeuntes. Seus pés começavam a doer tanto que cada passo era uma penitência, e quando chegavam ao campo aberto parecia tão triste e deprimente em seu sem limites manto branco que todos apressadamente refizeram seus passos, com corpos entorpecidos e corações pesados. As 4 mulheres caminhavam na frente e os 3 homens seguiam um pouco atrás. Loisel, que viu perfeitamente como as coisas estavam, perguntou de repente se aquela prostituta iria deixá-los esperando por muito mais tempo neste lugar esquecido por Deus. O conde, sempre cortês, respondeu que não podiam exigir de nenhuma mulher um sacrifício tão doloroso e que o primeiro movimento deveria partir dela. Monsieur Carril-Lamadon observou que se os franceses, como falavam em fazer, fizessem um contra-ataque por meio de Dieppe, seu encontro com o inimigo ocorreria inevitavelmente em Totes. Essa reflexão deixou os outros 2 ansiosos. "Supondo que fujamos a pé?" disse Loisel. O conde encolheu os ombros. "Como você pode pensar em tal coisa, nesta neve? E com nossas esposas? Além disso, seríamos perseguidos imediatamente, alcançados em 10 minutos e trazidos de volta como prisioneiros à mercê dos soldados." Isso era verdade, eles ficaram em silêncio. As senhoras falavam sobre roupas, mas um certo constrangimento parecia prevalecer entre elas. De repente, no final da rua, o policial apareceu. Sua figura alta, uniformizada, semelhante a uma vespa, delineava-se contra a neve que delimitava o horizonte, e ele caminhava, de joelhos afastados, com aquele movimento próprio dos soldados, sempre preocupados em não sujar as botas cuidadosamente engraxadas. Ele fez uma reverência ao passar pelas damas, depois olhou com desdém para os homens, que tinham dignidade suficiente para não levantar o chapéu, embora Loisel fizesse um movimento para fazê-lo. Bully de Suif ficou vermelha até as orelhas, e as 3 mulheres casadas sentiram-se indescritivelmente humilhadas por serem recebidas assim pelo soldado em companhia da moça a quem ele tratara com tão pouca cerimônia. Então eles começaram a falar sobre ele, sua figura e seu rosto. Madame Carril-Lamadon, que conhecera muitos oficiais e os julgara como conhecedores, não o achou nada feio. Ela até lamentou que ele não fosse francês, porque nesse caso ele daria um usado muito bonito, por quem todas as mulheres certamente se apaixonariam. Quando eles estavam mais uma vez dentro de casa, eles não sabiam o que fazer consigo mesmos. Palavras duras até foram trocadas a propósito das mais insignificantes ninharias. O jantar silencioso acabou rapidamente e cada um foi para a cama cedo na esperança de dormir e assim matar o tempo.
Eles desceram na manhã seguinte com rostos cansados e temperamento irritável. As mulheres mal falavam com Bully de Swift. Um sino de igreja convocou os fiéis para um batismo. Bully de Swift teve um filho criado por camponeses em Everett. Ela não o viu uma vez por ano e nunca pensava nele, mas a ideia da criança prestes a ser batizada induziu-lhe uma súbita onda de ternura pela sua, e ela insistiu em estar presente na cerimônia. Assim que ela saiu, o resto do grupo se entreolharam e juntaram as cadeiras, pois eles perceberam que deveriam decidir sobre algum curso de ação. Loisel teve uma inspiração, propôs que pedissem ao oficial que detivesse apenas Bully de Swift e que deixasse os demais seguirem seu caminho. Monsieur Follenvie foi incumbido desta comissão, mas ele voltou a eles quase imediatamente. O alemão, que conhecia a natureza humana, mostrou-lhe a porta. Ele pretendia manter todos os viajantes até que sua condição fosse cumprida. Com isso, o temperamento vulgar de Madame Loisel rompeu os limites. Não vamos morrer de velhice aqui. Ela chorou. Já que é o ofício dessa megera comportar-se assim com os homens, não vejo que ela tenha o direito de recusar um mais do que o outro. Posso também dizer-lhe que ela arranjava todos os amantes que conseguia em Rouen, até mesmo cocheiros. Sim, madame, o cocheiro da prefeitura. Eu sei disso com certeza, pois ele compra seu vinho de nós. E agora que se trata de nos tirar de uma dificuldade, ela assumia ares virtuosos, o monótono. De minha parte, acho que esse policial se comportou muito bem. Ora, havia outros 3 de nós, qualquer um dos quais ele sem dúvida teria preferido. Mas não, ele se contenta com a moça que é propriedade comum. Ele respeita as mulheres casadas. Pense. Ele é o mestre aqui. Ele só tinha que dizer, eu gostaria. As outras 2 mulheres estremeceram, os olhos da bela Madame Carrie Lamadon brilharam, e ela empalideceu, como se o oficial estivesse de fato no ato de colocar as mãos violentamente sobre ela. Os homens, que estavam discutindo o assunto entre si, aproximaram-se. Loisel, em um estado de ressentimento furioso, era a favor de entregar aquela mulher miserável, amarrada de pés e mãos, ao poder do inimigo. Mas o conde, descendente de 3 gerações de embaixadores e, além disso, dotado de traços de diplomata, era a favor de medidas mais diplomáticas. Devemos convencê-la, disse ele. Então eles traçaram seus planos. As mulheres se juntaram, baixaram a voz e a discussão generalizou-se, cada um dando a sua opinião. Mas a conversa não foi nem um pouco grosseira. As senhoras, em particular, eram adeptas de frases delicadas e de encantadoras sutilezas de expressão para descrever as coisas mais impróprias. Um estranho não teria entendido nenhuma de suas alusões, tão cautelosa era a linguagem que empregavam. Mas, vendo que o fino verniz de modéstia com o qual toda mulher do mundo está munida vai um pouco abaixo da superfície, eles começaram a gostar desse episódio nada edificante e, no fundo, ficaram imensamente encantados, sentindo-se em seu elemento, promovendo os esquemas de amor sem lei com o gosto de um cozinheiro gourmand que prepara o jantar para outro. A alegria deles voltou por si mesma, tão divertido finalmente parecia para eles todo o negócio. O conde proferiu vários gracejos bastante arriscados, mas com tanto tato que sua audiência não pôde deixar de sorrir. Loisel, por sua vez, fez algumas piadas consideravelmente mais amplas, mas ninguém se ofendeu, e o pensamento expresso com tão brutal franqueza por sua esposa era predominante na mente de todos, já que é o ofício da garota, porque ela deveria recusar este homem mais do que outro. A delicada Madame Carrie Lamadon parecia pensar até que, no lugar de Bully de Swift, ela estaria menos inclinada a recusá-lo do que outro. O bloqueio foi organizado com tanto cuidado como se estivesse investindo uma fortaleza. Cada um concordou com o papel que deveria desempenhar, os argumentos a serem usados, as manobras a serem executadas. Eles decidiram o plano de campanha, os estratagemas que deveriam empregar e os ataques de surpresa que deveriam reduzir esta cidadela humana e forçá-la a receber o inimigo dentro de seus muros. Mas Cornudete permaneceu separado do resto, não participando da trama. A atenção de todos estava tão absorta que a entrada de Bully de Swift quase passou despercebida. Mas o conde sussurrou um gentil silêncio.
o que fez os outros olharem para cima. Ela estava lá. De repente pararam de falar, e um vago embaraço os impediu por alguns instantes de se dirigirem a ela. Mas a condessa, mais experiente que as outras nas artimanhas do salão, perguntou-lhe. O batismo foi interessante. A menina, ainda sob a tensão da emoção, contou o que tinha visto e ouvido, descreveu os rostos, as atitudes dos presentes e até o aspecto da igreja. Ela concluiu com as palavras: faz bem rezar às vezes. Até a hora do almoço, as senhoras contentavam-se em ser amáveis com ela, de modo a aumentar-lhe a confiança e torná-la receptiva aos seus conselhos. Assim que se sentaram à mesa, o ataque começou. Primeiro, eles iniciaram uma conversa vaga sobre o tema do auto-sacrifício. Exemplos antigos foram citados: Judite e Holofernes, então, irracionalmente, Lucrécia e Sesto, Cleópatra e os generais hostis que ela reduziu à escravidão objeta por uma rendição de seus encantos. Em seguida, foi contada uma história extraordinária, nascida da imaginação desses bilionários ignorantes, que contava como as matronas de Roma seduziram Aníbal, seus tenentes e todos os seus mercenários em Capua. Eles admiravam todas aquelas mulheres que de tempos em tempos detiveram o progresso vitorioso dos conquistadores, fizeram de seus corpos um campo de batalha, um meio de governar, uma arma. Tudo foi dito com a devida moderação e respeito pelo decoro, o efeito aumentado de vez em quando por uma explosão de entusiasmo forçado calculado para estimular a emulação. Um ouvinte teria pensado, finalmente, que o único papel da mulher na terra era um sacrifício perpétuo de sua pessoa, um abandono contínuo de si mesma aos caprichos de uma soldadesca hostil. As duas freiras pareciam não ouvir nada e estavam perdidas em pensamentos. Bully de Swift também estava em silêncio. Durante toda a tarde ela foi deixada em suas reflexões. Mas, em vez de chamá-la de Madame como até então, seus companheiros a chamavam simplesmente de Mademoiselle, sem saber exatamente por quê, mas como se desejassem fazê-la descer um degrau na estima que havia conquistado e obrigá-la a perceber sua posição degradada. No momento em que a sopa era servida, Monsieur Follenvie reapareceu, repetindo a frase da noite anterior. O oficial prussiano manda perguntar se Mademoiselle Elisabeth Roussetti mudou de ideia. Bully de Swift respondeu brevemente. Não, senhor. Mas no jantar a coalizão enfraqueceu. Loisel fez 3 comentários infelizes. Cada um estava procurando por mais exemplos de auto-sacrifício, e não conseguia encontrar nenhum, quando a condessa, possivelmente sem segundas intenções, e movida apenas por um vago desejo de homenagear a religião, começou a questionar a mais velha das duas freiras em os fatos mais marcantes da vida dos santos. Acontece que muitos deles cometeram atos que seriam crimes aos nossos olhos, mas a Igreja prontamente perdoa tais atos quando eles são realizados para a glória de Deus ou o bem da humanidade. Este era um argumento poderoso, e a condessa aproveitou ao máximo. Então, seja em razão de um entendimento tácito, um ato velado de complacência, como aqueles que usam o hábito eclesiástico se destacam, ou apenas como resultado de pura estupidez, uma estupidez admiravelmente adaptada para promover seus desígnios, a velha freira prestou uma ajuda formidável ao conspirador. Eles a achavam tímida, ela provou ser ousada, falante, fanática. Ela não se incomodava com os prós e contras da casuística, suas doutrinas eram como barras de ferro, sua fé não tinha dúvidas, sua consciência sem escrúpulos. Ela considerou o sacrifício de Abrão bastante natural, pois ela mesma não teria hesitado em matar pai e mãe se tivesse recebido uma ordem divina para esse efeito, e nada, em sua opinião, poderia desagradar Nosso Senhor, desde que o motivo fosse louvável. A condessa. Então, irmã, ela perguntou, você acha que Deus aceita todos os métodos e perdoa o ato quando o motivo é puro? Sem dúvida, senhora. Uma ação repreensível em si mesma muitas vezes obtém mérito do pensamento que a inspira. E assim eles conversaram, sondando os desejos de Deus, predizendo seus julgamentos, descrevendo como interessado em assuntos que seguramente lhe dizem respeito, mas pouco. Tudo foi dito com o maior cuidado e discrição, mas cada palavra dita pela santa mulher em seu traje de freira enfraqueceu a resistência indignada da cortesa.
Então a conversa mudou um pouco e a freira começou a falar dos conventos de sua ordem, de sua superiora, de si mesma e de sua frágil vizinha, a irmã St. Nicépore. Eles haviam sido enviados de Ávre para cuidar das centenas de soldados que estavam em hospitais, acometidos de varíola. Ela descreveu esses miseráveis inválidos e sua doença. E, enquanto eles próprios foram detidos em seu caminho pelos caprichos do oficial prussiano, dezenas de franceses poderiam estar morrendo, os quais de outra forma eles teriam salvado. Pois cuidar de soldadores era a especialidade da velha freira. Ela esteve na Crimeia, na Itália, na Áustria, e enquanto ela contava a história de suas campanhas, ela se revelou como uma daquelas irmãs sagradas do pífano e do tambor que parecem projetadas pela natureza para seguir acampamentos, arrancar os feridos em meio à luta da batalha e reprimir com uma palavra, mais eficazmente do que qualquer general, os soldados rudes e insubordinados. Uma mulher magistral, seu rosto marcado e marcado por si mesmo uma imagem das devastações da guerra. Ninguém falou quando ela terminou, com medo de estragar o excelente efeito de suas palavras. Assim que a refeição terminou, os viajantes se retiraram para seus quartos, de onde saíram no dia seguinte, tarde da manhã. O almoço transcorreu tranquilamente. A semente lançada na noite anterior estava tendo tempo para germinar e dar frutos. À tarde, a condessa propôs um passeio, então o conde, como havia combinado de antemão, pegou o braço de Bulle de Suif e caminhou com ela alguma distância atrás dos outros. Ele começou a falar com ela naquele tom familiar, paternal e levemente desdenhoso que os homens de sua classe adotam ao falar com mulheres como ela, chamando-a de minha querida filha e falando com ela do alto de sua elevada posição social e imaculada reputação. Ele foi direto ao ponto. Então você prefere nos deixar aqui, expostos como você é a toda a violência que se seguiria a uma repulsão das tropas prussianas, em vez de consentir em se render, como você fez tantas vezes em sua vida? A garota não respondeu. Ele tentou bondade, argumento, sentimento. Ele ainda se comportava como um conde, mesmo adotando, quando desejável, uma atitude de galanteria e fazendo discursos bonitos, ou melhor, até ternos. Ele exaltou o serviço que ela lhes prestaria, falou de sua gratidão, então, de repente, usando o familiar tu. E você sabe, minha querida, ele poderia se gabar de ter conquistado uma garota bonita como ele não encontra com frequência em seu próprio país. Bulle de Suif não respondeu e juntou-se ao resto do grupo. Assim que voltaram, ela foi para o quarto e não foi mais vista. A ansiedade geral estava no auge. O que ela faria? Se ela ainda resistia, que embaraço para todos eles. Chegou a hora do jantar, eles esperaram por ela em vão. Finalmente Monsieur Follenvie entrou, anunciando que Mademoiselle Rosset não estava bem e que eles poderiam se sentar à mesa. Todos apuraram as orelhas. O conde aproximou-se do estalajadeiro e sussurrou. Está tudo certo? Sim. Por respeito à propriedade, ele não disse nada a seus companheiros, apenas acenou levemente para eles. Um grande suspiro de alívio subiu de todos os peitos, todos os rostos se iluminaram de alegria. Por Gade! Gritou Loiseau, vou ficar de pé com champanhe por toda parte, se houver algum para ser encontrado neste lugar. E grande foi a consternação de Madame Loiseau quando o proprietário voltou com 4 garrafas nas mãos. De repente, todos ficaram falantes e alegres, uma alegria viva enchia todos os corações. O conde pareceu perceber pela primeira vez que Madame Carrie Lamadon era encantadora, o fabricante elogiou a condessa. A conversa foi animada, alegre, espirituosa e, embora muitas das piadas fossem do pior gosto possível, toda a companhia se divertia com elas e ninguém se ofendia, a indignação dependia, como outras emoções, do ambiente. E a atmosfera mental gradualmente se encheu de imaginações grosseiras e pensamentos impuros. Na sobremesa, até as mulheres se entregavam a ilusões discretamente formuladas. Seus olhares eram cheios de significado, eles tinham bebido muito. O conde, que mesmo nos seus momentos de descontração conservava uma atitude digna,
fez uma comparação muito apreciada do estado das coisas com o fim de um inverno passado na solidão gelada do Polo Norte e a alegria dos marinheiros naufragados que ao percebem pela última vez uma trilha para o sul se abrindo diante de seus olhos. Loiseau, bastante em seu elemento, levantou-se, segurando no alto uma taça de champanhe. Eu bebo pela nossa libertação. Ele gritou. Todos se levantaram e saudaram o brinde com aclamação. Até as duas boas irmãs cederam às solicitações das damas e consentiram em umedecer os lábios com o espumante vinho que nunca haviam provado. Eles declararam que era como uma limonada efervescente, mas com um sabor mais agradável. É uma pena, disse Loiseau, não termos piano. Poderíamos ter tido uma quadrilha. Cornudete não havia falado uma palavra ou feito movimento, ele parecia imerso em pensamentos sérios, e de vez em quando puxava furiosamente sua grande barba, como se tentasse aumentá-la ainda mais. Por fim, por volta da meia-noite, quando eles estavam prestes a se separar, Loiseau, cujo andar não era nada estável, de repente deu um tapa nas costas dele, dizendo com voz rouca: Você não está alegre esta noite, por que você está tão calado, velho? Cornudete jogou a cabeça para trás, lançou um olhar rápido e desdenhoso para a assembleia e respondeu: Eu digo a todos vocês, vocês fizeram uma coisa infame. Levantou-se, chegou à porta e repetiu: infame. Desaparecido. Um calafrio caiu sobre todos. O próprio Loiseau pareceu tolo e desconcertado por um momento, mas logo recuperou seu aprumo e, contorcendo-se de tanto rir, exclamou: Realmente, você é muito verde para qualquer coisa. Pressionado por uma explicação, ele relatou os mistérios do corredor, o que divertiu enormemente seus ouvintes. As senhoras mal podiam conter sua alegria. O conde e Monsieur Carré-Lamadon riram até chorar. Eles mal podiam acreditar em seus ouvidos. O que? Você está certo. Ele queria. Eu lhe digo que vi com meus próprios olhos. E ela recusou? Porque o prussiano estava na sala ao lado. Certamente você está enganado. Juro que estou falando a verdade. O conde estava morrendo de rir. O fabricante segurou seus lados. Loiseau continuou. Então você pode imaginar que ele não acha os negócios desta noite nada divertidos. E os três começaram a rir de novo, engasgando, tossindo, quase doentes de alegria. Então eles se separaram. Mas Madame Loiseau, que não era nada além de rancorosa, comentou com o marido quando eles estavam indo para a cama que aquela pequena e arrogante Carré-Lamadon tinha rido do lado errado da boca a noite toda. Sabe, ela disse, quando as mulheres correm atrás de uniformes, para elas tanto faz se os homens que os usam são franceses ou prussianos. É perfeitamente repugnante. Na manhã seguinte, a neve exibia uma estonteante isca branca e um claro sol de inverno. A carruagem, finalmente pronta, esperava diante da porta, enquanto um bando de pombos brancos, com olhos cor-de-rosa manchados de preto no centro, esvoaçava suas penas brancas e caminhava calmamente entre as patas dos 6 cavalos, bicando o estrume fumegante. O motorista, envolto em seu casaco de pele de carneiro, fumava cachimbo na caixa, e todos os passageiros, radiantes de alegria com a partida que se aproximava, preparavam provisões para o restante da viagem. Esperavam apenas Bully de Suif. Finalmente ela apareceu. Ela parecia bastante envergonhada e embaraçada, e avançou com passo tímido em direção a seus companheiros, que de comum acordo se viraram para o lado como se não a tivessem visto. O conde, com muita dignidade, pegou a esposa pelo braço, e a afastou do contato impuro. A moça ficou imóvel, estupefata de espanto. Depois, tomando coragem, dirigiu à mulher do fabricante um humilde bom dia, madame, ao qual a outra respondeu apenas com um leve e insolente aceno de cabeça, acompanhado de um olhar de virtude ultrajada. De repente, todos pareciam extremamente ocupados e se mantinham tão longe de Bully de Suif como se suas saias tivessem sido infectadas por alguma doença mortal. Então correram para a carruagem, seguidas pela desprezada cortesa, que, chegando por último, ocupou silenciosamente o lugar que ocupara durante a primeira parte da viagem. O resto parecia não vê-la nem conhecê-la, todos exceto Madame Loiseau, que,
olhando com desdém em sua direção, comentou, meio em voz alta, para o marido. Que bom que não estou sentado ao lado dessa criatura. O pesado veículo partiu e a jornada recomeçou. A princípio ninguém falou. Bully de Swift nem ousou erguer os olhos. Sentiu-se ao mesmo tempo indignada com os vizinhos e humilhada por ter cedido ao prussiano em cujos braços a haviam lançado com tanta hipocrisia. Mas a condessa, voltando-se para Madame Carrie Lamadon, logo quebrou o doloroso silêncio. Eu acho que você conhece Madame de Trellis. Sim, ela é minha amiga. Uma mulher tão charmosa. Delicioso. Excepcionalmente talentoso e um artista até a ponta dos dedos. Ela canta maravilhosamente e desenha com perfeição. O fabricante estava conversando com o conde e, em meio ao barulho das vidraças, uma palavra da conversa se ouvia de vez em quando: ações, vencimento, prêmio, prazo. Loisel, que havia retirado da estalagem o velho baralho de cartas, espesso com a gordura de 5 anos de contato com mesas meio apagadas, começou um jogo de bezique com sua esposa. As boas irmãs, pegando ao mesmo tempo os longos rosários pendurados em suas cinturas, fizeram o sinal da cruz e começaram a murmurar em uníssono orações intermináveis, seus lábios movendo-se cada vez mais rapidamente, como se buscassem o que deveria se distanciar do outro em a corrida de orações. De vez em quando beijavam uma medalha, persignavam-se de novo, depois retomavam seu murmúrio rápido e ininteligível. Cornudete ficou imóvel, perdido em pensamentos. Ao fim de 3 horas, Loisel juntou as cartas e comentou que estava com fome. Sua esposa então apresentou um embrulho amarrado com barbante, do qual extraiu um pedaço de vitela fria. Isso ela cortou em fatias bem finas e as duas começaram a comer. Podemos fazer o mesmo, disse a condessa. O resto concordou e ela desempacotou as provisões que haviam sido preparadas para ela, o conde e os Carrie Lamadons. Numa dessas travessas ovais, cujas tampas estão decoradas com uma lebre de faiança, a indicar que lá dentro se encontra um empadão de caça, estava uma suculenta iguaria que consistia na carne castanha da caça banhada em tiras de toucinho temperada com outras carnes bem picadas. Uma fatia sólida de queijo gruyère, embrulhada em um jornal, trazia a impressão, itens de notícias em sua superfície rica e oleosa. As duas boas irmãs trouxeram à luz um pedaço de linguiça com forte cheiro de alho, e Cornudete, enfiando as duas mãos ao mesmo tempo nos bolsos espaçosos de seu sobretudo largo, tirou de uma delas 4 ovos cozidos e da outra uma colher de pão. Retirou as cascas, jogou-as na palha sob seus pés e começou a devorar os ovos, deixando cair pedaços da gema amarela brilhante em sua barba poderosa, onde pareciam estrelas. Bully de Swift, na pressa e confusão de sua partida, não pensou em nada e, sufocando de raiva, observou todas aquelas pessoas comendo placidamente. A princípio, uma ira mal reprimida abalou toda a sua pessoa, e ela abriu os lábios para gritar a verdade para eles, para dominá-los com uma saraivada de insultos, mas ela não conseguia pronunciar uma palavra, tão sufocada estava pela indignação. Ninguém olhou para ela, ninguém pensou nela. Ela se sentiu engolida pelo desprezo dessas criaturas virtuosas, que primeiro sacrificaram, depois a rejeitaram como uma coisa inútil e impura. Então ela se lembrou de sua grande cesta cheia de coisas boas que eles haviam comido com tanta avidez, as 2 galinhas cobertas de geleia, as tortas, as peras, as 4 garrafas de clarete, e sua fúria irrompeu como uma corda esticada demais, e ela estava à beira das lágrimas. Ela fez esforços terríveis para se controlar, endireitou-se, engoliu os soluços que a sufocavam, mas as lágrimas, no entanto, brotaram, brilharam à beira de suas pálpebras, e logo 2 gotas pesadas correram lentamente por suas bochechas. Outras seguiam-se mais rapidamente, como a água que se filtra de uma rocha, e caíram, uma após a outra, em seus seios arredondados. Ela sentou-se ereta, com uma expressão fixa, o rosto pálido e rígido, esperando desesperadamente que ninguém a visse ceder. Mas a condessa notou que ela chorava e com um sinal chamou a atenção do marido para o fato. Ele encolheu os ombros, como se dissesse, bem, e daí? Não é minha culpa. Madame Loisel riu triunfantemente e murmurou. Ela está chorando de vergonha.
As duas freiras se dedicaram mais uma vez às suas orações, primeiro embrulhando o restante da salsicha em papel. Então Cornudete, que estava digerindo seus ovos, esticou as pernas compridas sob o assento oposto, jogou-se para trás, cruzou os braços, sorriu como quem acaba de pensar em uma boa piada e começou a assobiar a Marselhesa. Os rostos de seus vizinhos anuviaram-se. O ar popular evidentemente não os agradou. Eles ficaram nervosos e irritados e pareciam prontos para uivar como um cachorro faz ao som de um realejo. Cornudete viu o desconforto que ele estava criando e assobiou ainda mais alto, às vezes até cantarolava as palavras. Sagrado amor da pátria. Guia, sustenta nossas armas vingativas. Liberdade, querida liberdade. Lute com seus defensores. A carruagem avançava mais rapidamente, a neve estava mais forte agora, e durante todo o caminho até Dieppe, durante as longas e tristes horas da viagem, primeiro no crepúsculo que se aproximava, depois na escuridão densa, elevando a voz acima do estrondo do veículo, Cornudete continuou com feroz obstinação seu vingativo e monótono assobio, forçando seus ouvintes cansados e desesperados a seguir a canção de ponta a ponta, a recordar cada palavra de cada linha, conforme cada uma era repetida várias vezes com persistência incansável. E Bully de Suif ainda chorava, e às vezes um soluço que ela não conseguia conter era ouvido na escuridão entre dois versos da canção. Final deste audiolivro.